Nós conversamos agora com Márcia Lopes, assistente social e que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. Ministra, eu quero começar falando com a senhora já sobre essa questão tão dolorosa, neste momento tão delicado de pandemia que a gente vem passando no Brasil. Mas aí tem uma outra coisa que assusta mais ainda, que é o flagelo da fome batendo na porta de milhares de famílias brasileiras. Ministra, a senhora foi ministra no governo Lula, a senhora administrou a pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a gente, naquela época, a gente conseguiu um feito inédito, reconhecido mundialmente, que foi tirar o Brasil do mapa da pobreza e da fome. E agora a gente volta com esse flagelo atingindo milhares de famílias. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre tudo isso que vem acontecendo. Bem, o nosso sentimento é de estarrecimento, né? Porque cada dia nós temos novas notícias, nós temos novas constatações, nós temos resultados de pesquisas, de estudos, depoimentos, principalmente das mulheres, falando, né, o que significa amanhecer o dia e não ter o que pôr à mesa para os seus filhos. Então, essa é uma realidade dramática, né? A fome, como dizia Josué de Castro, a fome não é mesmo natural, mas a fome é um problema político, a fome é uma questão de decisão política e, portanto, nós não podemos nos conformar com isso. Eu tive a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho do Fome Zero com 13 ministérios por quase 5 anos, o tempo que eu fiquei no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes, o nosso grande companheiro Graziano havia sido ministro, não é, do Fome Zero, e eu pude andar por esse país. E, de fato, né, nós conseguimos resultados incríveis, reconhecidos pelo mundo, com a diminuição da mortalidade infantil, com a queda de quase 60% da mortalidade infantil, da desnutrição, da permanência das crianças na escola, do alimento nas mesas das famílias brasileiras, né? A água que as famílias puderam acessar no Nordeste, enfim. E é claro que a gente só pensava em que isso deveria permanecer e melhorar, evoluir, porque o Brasil tem uma história de desigualdade que nós não podíamos jamais nos conformar. E, infelizmente, nós estamos em pleno 2021, de novo tendo que conviver com esse flagelo da fome. E nós não podemos nos conformar, nós temos que não só nos indignar, mas nós temos que agir politicamente, agir concretamente, agir nos mobilizando, nos solidarizando e cobrando atitudes de quem tem responsabilidade. Ministra, já que a senhora mencionou a questão do Fome Zero, é importante, eu acho, trazer para a gente a que você atribui ou quais os elementos que foram fundamentais para que esse programa tivesse êxito. Bem, eu me lembro que, à época, o presidente Lula dizia que não faltaria orçamento para as ações de enfrentamento à fome e à pobreza. E que ele não queria saber de projeto piloto, que a gente já sabia muito bem do que o Brasil precisava, de quantas famílias estavam em situação de pobreza. O IBGE apontava à época 11,2 milhões de famílias. E que ele entendia que nós deveríamos definir prioridades que tivesse um grande alcance, que tivesse escala nacional. E assim foi. Nós tínhamos uma matriz com 35 grandes ações, mas nós escolhemos no primeiro ano 4 delas: alimentação escolar, transferência de renda com Bolsa Família, acesso a crédito pelo PRONAF e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E fomos andar pelo país para identificar quem eram as comunidades, as grandes comunidades, metrópoles, as comunidades muito pequenas, as cidades com 2.000 habitantes, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de fronteira, e fomos caracterizando essa realidade
e implementando essas políticas públicas. E é claro que com 13 ministérios nós reuníamos ali a saúde, a educação, o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento social e combate à fome, com assistência social, com a transferência de renda, não é? O trabalho, o meio ambiente. E com isso nós fomos desenhando e implementando políticas públicas contínuas, com escala e com orçamento adequado. Rapidamente os resultados vieram. Então, por isso, o Fome Zero foi, né, premiado mundialmente e hoje, né, é motivo ainda de muitos estudos e pesquisas que mostram que o Brasil acertou nessa decisão de articular políticas públicas, né, para atender um conjunto da população brasileira. Ministra, a senhora deixou muito bem claro que para combater a fome não basta simplesmente ter vontade, ela tem que ser política de Estado. E nesse sentido eu quero fazer um questionamento para a senhora que diz respeito a esse momento atual vivido no Brasil. Um momento de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de crise sanitária. Aqui no Brasil, o emprego em alta, mas tem um outro problema que vem agravando ainda mais a situação da fome e dos que mais precisam, que é a alta assombrosa dos preços dos alimentos. Como a senhora encara tudo isso? Qual a sua avaliação disso? Bem, na verdade, nós sabemos que a pandemia e qualquer desastre natural ou biológico, isso que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, é claro que acirra, né, e traz à tona todas as consequências da própria estrutura do país, da sua história, da sua formação. Então, é claro que neste momento da pandemia, tudo está acirrado, né? As consequências da desigualdade, do desemprego, e aí vem a fome, vem o desespero das famílias brasileiras. Mas nós sabemos que a pandemia acirrou, mas ela não criou, ela não gerou. Na verdade, desde 2015... 2016, nós estamos assistindo isso, né? Quer dizer, uma completa decadência do país em todas as políticas públicas, em todas as decisões políticas, né? Eu estou na coordenação da Frente Nacional em Defesa da Assistência Social, do Sistema Único, e nós, imediatamente ao golpe de 2016, nós constituímos essa frente, porque nós sabíamos que imediatamente os orçamentos iam serem reduzidos. Nós tivemos o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, da própria área de segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, toda uma desestruturação dos serviços que estavam funcionando bem no Brasil. E a partir dali, né, nós vimos os indicadores todos, não é, num completo comprometimento. A partir de 2016, 17, 18, 19, 20, chegamos em 21, né, nessa conjuntura tão dramática que associa, né, erros gravíssimos, né, irresponsabilidades por parte do governo federal, que cortou só da assistência social 68%, 22% da educação. Imagina cortar o orçamento da educação, não é? Do meio ambiente, de todas as áreas. Nós bem sabemos o drama do debate desse orçamento agora. Estávamos já discutindo, não é, a questão da emenda constitucional 95, que congelou os recursos, enfim. Então, esse é um processo que vem vindo num crescente, né, comprometendo a vida da população brasileira. E agora, claro, com a pandemia, né, uma fragilidade, porque tudo é muito novo, né? E é claro que, mais uma vez, a população mais pobre, a população mais frágil, mais vulnerável, paga, né, o preço de decisões equivocadas, paga o preço, sem dúvida, né, do desprezo à vida humana. E nós não podemos nos conformar com isso. Ministra, a Fundação Getúlio Vargas, ainda sobre esse tema, né, de política de Estado, enfim, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa recentemente, projetando que com a diminuição do auxílio emergencial, teremos em breve mais de 60 milhões de pessoas na extrema pobreza. Citando Betinho, quem tem fome tem pressa, um caminho emergencial urgente seria mesmo essa transferência de renda, ou seja, é uma política adequada considerando esse momento emergencial que temos, mas qual o valor, na sua avaliação, que seria adequado?
Bem, na verdade, todo esse debate da transferência de renda, ele é mundial, inclusive os países em desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil na Assembleia das Nações Unidas e de levar para lá a nossa experiência do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada a idosos e pessoas com deficiência. E sem dúvida, políticas públicas, políticas de Estado, absolutamente adequado, porque ela associa a renda ao desenvolvimento local sustentável, num país que é tão grande, de dimensão continental, com 5.570 municípios, e municípios muito pequenos, municípios às vezes muito isolados. E quando a renda chega com ela a possibilidade da cidade se organizar, se estruturar, do próprio município, do prefeito, da prefeita, poderem estruturar ali serviços, como nós vimos, onde não tinha farmácia, onde não tinha mercado, onde não tinha uma feira, onde não tinha uma loja, e que passaram a ter. Então, não há dúvida que essa política já está testada, e ela funciona. E o Bolsa Família, nós fizemos, a Fundação Perseu Abramo e outras entidades, fizemos um estudo para ampliar o Bolsa Família, para fortalecer o Bolsa Família, e defendíamos no Congresso, lá junto à comissão, todo o grupo que discute renda básica, nós defendemos um salário mínimo como auxílio emergencial nesse momento da pandemia. Porque tudo mudou. As famílias estando em casa, é preciso que se compre mais comida, é preciso que se compre mais material de limpeza, ainda mais com a pandemia, porque os especialistas indicam que as pessoas precisam usar máscaras, precisam ter material de higiene, precisam ter álcool em gel, e para terem tem que comprar. Então, por isso, nós defendemos a renda, defendemos sempre um salário mínimo, que se chegou a R$600 e que foi fundamental, que salvou a vida de milhões de famílias. E que agora, infelizmente, as famílias estão já há 4 meses sem receber esse recurso. O novo auxílio emergencial, nós já sabemos, ele será por 4 meses e será num valor muito menor, a partir de R$174, e a gente sabe que isso não vai atender as necessidades das famílias. Então, a nossa defesa é para que fosse um salário mínimo. E hoje nós temos no Brasil já praticamente 30 milhões de famílias no cadastro único. Todas essas famílias, que significam quase 80 milhões de pessoas, dependem desta renda para sobreviver, para se alimentar, o mínimo, o básico. E fora isso, todos aqueles desempregados, aqueles trabalhadores autônomos e que agora estão sem renda. Então, a situação é de calamidade pública, a situação é muito grave e nós temos que cobrar do governo federal as medidas para que isso seja resolvido o mais urgente possível. E por isso também que a sociedade foi tomando por ela própria as ações e atitudes de solidariedade. Por omissão do Estado, é preciso que a sociedade reaja, porque, como você disse, a fome tem pressa, a fome não espera, e se nós queremos preservar as vidas, nós temos que ter sensibilidade, responsabilidade, e esse espírito coletivo em sociedade. Muito bom. Conversamos agora, acabamos de conversar com a assistente social, professora Márcia Lopes, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula. Ministra, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada, parabéns aí pelo programa e vamos em luta sempre defender o povo brasileiro e os seus direitos. Sempre. Um abraço, ministra. Um abraço.